Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cláudia precisou abandonar a casa onde morava com o filho para fugir das ameaças do ex-namorado. Os ciúmes começou a ficar mais intenso e era por qualquer coisinha, até que ele começou a ameaçar mesmo de morte, né? Uma hora ele ameaça, outra hora ele diz que ama. As ameaças continuaram e Cláudia resolveu procurar a polícia para pedir uma medida protetiva. Uma decisão difícil. Claro que dá medo. Dá muito medo porque tu pensa em todas as consequências, né? Mais de 220 mil solicitações de medidas protetivas de urgência foram registradas só neste ano em todo o país. Desse total, cerca de 150 mil foram concedidas pela Justiça. No Rio Grande do Sul, uma nova plataforma online foi implementada no fim de abril. Depois de um feriado de Páscoa marcado por tragédia, 10 mulheres foram mortas no estado. No ano passado, segundo o Ministério da Mulher, o país registrou 1.450 casos de feminicídio. O cenário é, ao mesmo tempo, de avanço no mecanismos de denúncia e persistência da violência contra a mulher. Afinal, o que exatamente é uma medida protetiva de urgência e como ela funciona na prática? Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres para conseguir esse tipo de proteção? E como o sistema online tem impactado a resposta do Estado nesses casos? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, o JR 15 Minutos de hoje conversa com Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Adriana. É um prazer falar com vocês do podcast da Record. Também participa dessa edição o repórter da Record no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Jairo, bem-vindo. Conta pra gente como tem sido a procura por medidas protetivas desde a implementação do sistema online aí no estado, hein? Olá, Adriana. Olá, doutora Celeste. Prazer estar aqui com vocês. Adriana, o número surpreendeu até mesmo as autoridades. Desde que o sistema digital foi implementado no dia 24 de abril, mais de 19 mil mulheres já buscaram esse recurso. E esse não é um caso isolado. No Brasil, só em 2024, já foram homologadas mais de 149 mil medidas protetivas de urgência. A praticidade da internet permitiu que muitas mulheres, antes impedidas pelo medo ou pela falta de acesso às delegacias, encontrassem um novo caminho para pedir socorro. Doutora, o acesso online às medidas protetivas pode realmente diminuir a subnotificação dos casos de violência doméstica? Bom, Jairo, toda medida que visa aumentar a acessibilidade à justiça é bem-vinda. E com isso, claro que constitui sim um estímulo para que a mulher busque ajuda, busque proteção. Até porque nós precisamos lembrar que a medida protetiva hoje, ela pode ser até autônoma, ou seja, independente da existência de um inquérito policial. Então, a sua finalidade é acautelatória. Acautelar o quê? A vida, o patrimônio, a integridade física, moral e psíquica daquela mulher. Por isso que a Lei Maria da Penha prevê diversas espécies de medidas protetivas conforme a situação de risco em que a mulher se encontre. Agora, doutora, desde o lançamento, só no Rio Grande do Sul já foram mais de 19 mil pedidos. Na sua opinião, essa facilidade tecnológica favorece, alcança as mulheres em maior situação de vulnerabilidade? Nós temos dois cenários. Por um lado, Adriana, favorece sim, porque você tira um pouco daquela ideia de que ter que ir à delegacia, esse deslocamento, essa ideia de que ficar num ambiente que no imaginário popular é um ambiente hostil, é um ambiente agressivo, tendo uma facilidade online, que a mulher não precisa sair de casa para pedir ajuda, ela não precisa esperar, ela não precisa ter um contato direto com uma terceira pessoa, isso facilita muito. Mas não podemos esquecer que as mulheres em situação de maior vulnerabilidade, agora eu não estou falando de vulnerabilidade individual, porque essa não tem classe social, mas uma vulnerabilidade social, ou seja, que não tem tanto acesso a recursos tecnológicos e também não tem tanta compreensão de como preencher esses formulários, ela terá uma maior dificuldade. Então, se de um lado ajuda, de outro lado, nós estamos excluindo uma parcela da sociedade
dessa possibilidade de acesso à proteção. Agora, doutora, a senhora falou da vulnerabilidade social e mencionou que, nesse caso, não se referia à vulnerabilidade individual. Minha próxima pergunta diz respeito exatamente a esse ponto. A gente sabe, né? O medo, controle do agressor, a falta de privacidade, tudo isso dificulta o acesso da mulher vítima de violência a um sistema como esse, né? Disponível lá no Rio Grande do Sul. Como as instituições lidam com esses fatores que são invisíveis, né? E que ainda impedem a denúncia? Nesse caso, mesmo quando a tecnologia está disponível. Olha, com o lançamento de campanhas e programas sociais aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o programa Defenda-se, que além de aulas de defesa pessoal para as mulheres que estão nessa situação de violência doméstica, ela ainda tem um acolhimento emocional e jurídico. Então, a advogada, ela senta do lado daquela mulher e vê quais são as possibilidades de ajuda, até para que ela compreenda, bom, nesse caso, o que eu posso pedir? Que ele se afaste do lar, mas eu tenho filhos, como eu vou sustentar as crianças? Pouco se fala que ela também tem direito a já fixar a guarda dos filhos, direito a alimentos, por exemplo. Também já tem direito, muitas vezes, a pedir o próprio divórcio. Para a vara da família, fica muitas vezes relegada só a questão de partilha de bens, quando esses não há consenso entre as partes. Todos os outros tipos de medidas protetivas já podem ser pedidas nesse momento. Doutora, antes os pedidos de medida protetiva exigiam ida presencial à delegacia. Agora o processo pode ser iniciado digitalmente. Mas quanto tempo na prática leva do pedido até a efetivação da proteção e como isso varia entre os estados? Bom, o que a lei prevê e que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é cumprido rigorosamente. A lei prevê que o delegado ele tem que encaminhar em até 24 horas e o juiz decidirá em igual prazo. E o oficial de justiça também terá que cumprir nesse prazo, o que significa que no máximo em 48 horas a mulher já tem uma resposta do Estado se o pedido dela foi acolhido ou não, se ela faz jus a uma medida protetiva. Doutora, com esse sistema online, a mulher acaba tendo evitado aí o contato direto com a delegacia, né? É o que a gente sabe que é um momento de bastante desconforto, né? Mesmo no caso da DDM, ir até o local, para prestar ali depoimento, fazer denúncia, a mulher acaba então ganhando mais autonomia para agir. Agora, essa mudança tem sido acompanhada de orientação e suporte psicológico? Existem canais de orientação durante o processo? Essa é justamente a questão do porquê é tão importante a aprovação do Estatuto da Vítima, porque obriga que já na delegacia, seja de forma online ou presencialmente, a mulher já seja encaminhada para os serviços de apoio que existem. Hoje, isso não é realizado. Quando é conferida uma medida protetiva, o que vem na decisão judicial? Vem, por exemplo, informado que ela tem que baixar alguns aplicativos, como exemplo SOS, Maria da Penha, para informar o descumprimento da medida protetiva. Agora a gente vai ter um plus a mais com a possibilidade do monitoramento eletrônico desses agressores. Mas essa questão relacionada a ter essa política de forma sistemática para as vítimas, isso precisa dessa estruturação enquanto uma política de Estado, e por isso que é tão importante que seja aprovado também no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3890 de 2020, que é o Estatuto da Vítima, que obriga, então, essa integração plena entre todos os serviços da rede, público e privados. Situações de violência física, psicológica, moral e patrimonial são previstas na Lei Maria da Penha como base para medidas protetivas. Mas muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre quais comportamentos configuram violência doméstica e quando podem buscar ajuda. Como as autoridades têm atuado na orientação e conscientização da população? Existe algum critério específico para que a medida seja validada pela Justiça? É avaliado de acordo com o caso concreto. Como essa medida ela não decide, ela é uma medida cautelatória, então, em regra, ela não decide se a pessoa é culpada. Existem até medidas autônomas, ou seja, que prescindem da existência de um inquérito policial. Então, não é um juízo tão rigoroso
a ponto de colocar em xeque a palavra da vítima, já que ela está se colocando já numa situação de desconforto, para vir trazer ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, uma situação grave que ela está vivenciando. Então, havendo plausibilidade no que ela alega, óbvio que a medida ela vai ser conferida. Agora, a dificuldade é que muitas vezes elas não têm conhecimento da totalidade do tratamento protetivo que ela pode ter. Então, além do afastamento do lar do agressor, a guarda, os alimentos, ela tem esse direito, por exemplo, à manutenção no emprego por 6 meses. É uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Ela tem direito, por exemplo, a um abrigo, a um serviço de abrigamento. Nós temos leis que conferem benefícios assistenciais às mulheres vítimas de violência doméstica. Doutora, o sistema é eficaz na fiscalização e punição de quem viola medidas protetivas? A gente, com muita frequência, divulga casos de crimes, de feminicídios que foram cometidos após o descumprimento de ordens, como proibição de contato, afastamento do lar. Como é que está essa parte da fiscalização? Bom, essa parte da fiscalização na vara de violência doméstica familiar e nas audiências de custódia, os promotores de justiça, aqui em São Paulo pelo menos, eles têm um convênio com o projeto Guardiã Maria da Penha, e ele faz uma análise do risco a que essa mulher se encontra submetida. Então, se é um risco alto, médio ou baixo. Se o risco é alto ou médio, a gente imediatamente entra em contato com a polícia, a Guarda Civil Municipal, para que haja um acompanhamento dessa medida protetiva, um acompanhamento mais próximo. É uma tentativa de tentar diminuir esses números drásticos que nós estamos vendo de violência contra a mulher. E eu sempre disse que me parecia um erro nós deixarmos nas costas das vítimas ela ter que avisar da questão que o agressor está descumprindo. Agora nós vamos ter uma medida a mais na luta contra a violência à mulher, que é a questão de que o agressor já vai ser monitorado. E esse monitoramento, acredito que vai ser uma ferramenta extremamente útil e eficaz para evitar que essa violência evolua para um resultado fatal. Doutora, as medidas legais são fundamentais, mas muitos especialistas falam sobre prevenção, educação, autonomia financeira, redes de apoio. O que mais pode ser feito para romper o ciclo da violência doméstica? Em primeiro lugar, então, a gente tem 3 eixos que são previstos no Estatuto da Vítima. O primeiro são as políticas de prevenção. Mas quando se fala em política de prevenção, não é essa política que é feita hoje, não é a prevenção à prática de crime. É a prevenção à própria vitimização. Então, isso implica você trabalhar com coletivos da nossa sociedade que já estão naturalmente em uma situação de risco. Então, teria que ter um monitoramento, uma presença do Estado. Do Estado, quando eu falo, não é Estado policial, é Estado por meio do seu serviço de saúde, serviço de assistência social, para que seja desconstruída essa situação de vulnerabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo eixo do Estatuto da Vítima são as políticas de apoio. Então, já aconteceu, a mulher já está no ciclo de violência. Precisa ter políticas claras de apoio. Nós precisamos ter uma plataforma unificada, nacional, como está prevista. Unificado, o que significa? Que ela vai ser alimentada pelo delegado de polícia, pela Defensoria Pública, pela OAB, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. Então, tem que ser um compromisso do Estado e da sociedade brasileira com a vítima. Nós não temos esse compromisso hoje. Então, esse compromisso precisa ser assinado e firmado tanto no Congresso Nacional como pelo presidente da República, que é justamente para que a gente possa ter essas políticas de apoio, políticas de educação, de forma sistemática e com um orçamento próprio. E a terceira são as políticas de desvitimização, porque também, no caso da violência doméstica, é muito comum que a vítima, numa desses ciclos de violência que oscila entre a violência, a lua de mel e promessas de arrependimento, muitas vezes ela acaba voltando com o agressor e incrementando a sua situação de risco.
Tá certo. Termina agora a edição 1163 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação da promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima, Celeste Leite dos Santos. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Agradeço demais também a participação do meu colega Jairo Bastos, repórter da Record no Rio Grande do Sul. Obrigada, Jairo. Adriana, eu agradeço a você, a doutora Celeste. Foi um prazer estar aqui conversando e debatendo um tema tão importante. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.